o amor, e sobretudo o amor de Deus, é imensurável, não tem como medir. E a Bíblia fala da largura, do comprimento, da profundidade, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A maior revelação do amor de Deus, não é a única, mas a maior, é o fato de Ele ter entregado Jesus. E Jesus, então, Criador, se submete a vir a esse mundo, a ser concebido no ventre de uma criatura sua, a ser parido por uma de suas criaturas, ser amamentado nas mamas de uma de suas criaturas, viver como homem e o único homem que foi absolutamente perfeito, e porque ele nunca pecou, ele se tornou o cordeiro perfeito para o sacrifício. E eu gosto de pensar nessa imagem do Antigo Testamento, quando o cordeiro era levado para o sacrifício, o sacerdote examinava o cordeiro para ver se ele era apropriado para o sacrifício. Ele olhava e via se não tinha mancha, se não tinha doença, se não tinha quebradura, e ele analisava, e ele julgava se o cordeiro era próprio para o sacrifício ou não. E esse Deus Criador que se fez homem, viveu, se nunca pecou, foi para a cruz. E o Pai, ele olha para o seu Filho. E a Bíblia chama Jesus de o Cordeiro de Deus. E quem examina o Cordeiro é o Pai. E ele vê que esse Cordeiro não tem mancha na vida dele. Não tem nada de errado. Ele vê que o Cordeiro é perfeito para o sacrifício. E Jesus é sacrificado. E sabe, essa é a maior expressão do amor de Deus, mas o amor de Deus se expressa de todas as maneiras. O amor humano, ele é muito importante e necessário. E a Bíblia nos incentiva a amar, nos fala e diz que a gente precisa amar uns aos outros, amar ao próximo. A Bíblia diz que a gente tem que, inclusive, amar o inimigo. E o amor humano é importante, mas não se compara ao amor divino. E aqui nós vemos nessa passagem Jesus manifestando o amor divino. Esse amor tão grande. E a ação de Jesus com aqueles discípulos não foi a primeira ação. Tinha todo um histórico de ações de amor divino manifestado aos discípulos. Jesus os tinha chamado. Eles receberam o primeiro chamado. Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 a 11, mostra o chamado de Jesus aos seus discípulos quando eles estavam pescando na praia. Não tinham conseguido pescar nada. E estavam ali lavando as redes e Jesus está ali, começa a falar, a multidão começa a vir. Jesus vai pedir o barco deles emprestado, Jesus se afasta para que a multidão pudesse vê-lo melhor e ouvi-lo melhor. Jesus acaba a sua ministração e daí diz àqueles homens que não eram seus discípulos ainda: voltem ao mar e vão pescar de novo, lancem as redes. Nisso, o Pedro diz a Jesus: olha, nós já pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas enfim, vamos lá. Sob a tua palavra, vamos lançar a rede. Dá para imaginar que possivelmente o que Pedro estava dizendo a Jesus: olha, você como um pescador é um bom carpinteiro. Horário de pescar à noite. Mas tá bom, vamos lá.
E eles pegam uma grande quantidade de peixes. Naquele momento, Jesus disse: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles deixaram as redes. Eles tinham uma companhia de pesca, na verdade. Eles tinham vários barcos. Deixaram com os outros pescadores. E daí, eles começaram a seguir Jesus, chamado amoroso do Senhor Jesus. E Jesus caminha com eles aqui na terra por 3 anos, ensinando, Jesus investindo na vida deles. Jesus mostrando para eles coisas maravilhosas. Jesus os avisa que ele iria para a cruz e que ele iria morrer. E o apóstolo Pedro diz, Jesus diz: Pedro, você vai me negar? Não, de jeito nenhum, nunca vou te negar. Morro por ti. E daí ocorre que Jesus vai para a cruz. E os seus discípulos o abandonam. Mateus 26, 56 também mostra que Pedro o nega por 3 vezes. E tudo isso acontecendo, mas Jesus, na 3ª vez que Pedro o negou, Jesus olha para Pedro lá de longe. E o olhar de Cristo continuou sendo um olhar de amor para ele. Jesus morre, os discípulos o abandonam, se escondem. Em João capítulo 20, depois de ressurreto, Jesus aparece para aqueles que o haviam abandonado e para quem o havia negado. Aqueles que Jesus tinha chamado, amado, vem comigo. Aqueles que Jesus tinha investido em ensino, a vida na vida deles. Mas que o abandonaram, que estavam com medo, que disseram não. Eles estão reunidos, Jesus entra naquele lugar. Quando ele entra naquele lugar, a Bíblia diz que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. E Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Demonstrando amor e dizendo que aquele chamado estava vivo, que ele tinha ressuscitado. E Jesus está dizendo: eu conto com vocês, eu amo vocês, e os meus propósitos com vocês não mudaram. Eu quero que vocês vão, eu investi na vida de vocês. E eles ouvem aquilo, recebem o sopro do Espírito, tem toda aquela manifestação gloriosa de Cristo. Mas alguns dias passam, e eles desistem de novo. E daí entra essa leitura que nós tivemos, quando o apóstolo Pedro, junto com os outros, ele diz: sabe de uma coisa? Eu vou pescar. E esse eu vou pescar não é que ele só queria refrescar a cabeça, né? Nessa história essa do tá nervoso, vai pescar. Não. Era a volta à vida antiga. Era uma desistência do chamado de Deus para a vida dele. Era deixar de lado o amor que tinha sido revelado e demonstrado para ele. E o problema é que não é só Pedro, os outros também foram. Sabe, eles desistiram, eles não estavam valorizando o amor de Cristo. Provérbios 10, 12, nós lemos que o amor cobre todos os pecados, e esse amor de Cristo cobre os nossos pecados, no sentido de, apesar deles, Ele nos ama. Ele nos ama. E rapidamente aqui, nosso horário já está indo. Esse amor, um amor poderoso, que restaura a vida, restaura as forças. A primeira coisa, eles foram restaurados, eles foram alimentados.
Jesus, Ele se importa com o que fazemos, sim, Ele quer que façamos coisas. Só que antes de se importar com o que fazemos, Ele se importa com aquilo que somos. Daí Jesus chega para Pedro e diz: você me ama, Pedro? Ele diz: eu te amo. E Jesus diz: cuide dos meus cordeiros. Jesus revela amor. E aqui é um processo de restauração dele e também do chamado dele, mas não só dele, de todos os outros que estavam à volta. Jesus fala com Pedro, mas na prática está falando com todos. Assim como está falando conosco. E daí Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: pastorei minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Sabe, isso é amor, isso é graça de Jesus. E quantas vezes que esse homem tinha negado Jesus? Era 3 vezes. E aqui Jesus está num processo de restauração. Jesus fez o Pedro reafirmar 1, 2 e 3 vezes. As 3 vezes que ele tinha negado a Jesus. Talvez ele pensou: eu não amo mais Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você. O amor humano é importante, mas ele é falho e ele é limitado. E daí a Bíblia diz, versículos 21 e 22, e Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Aqui é João escrevendo. Esse discípulo que Jesus amava era ele. E o João está dizendo: Pedro voltou-se e viu que o discípulo que Jesus amava o seguia. Era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia. A Bíblia fala que na mesa da ceia, o João se reclinou no seio de Jesus e tinha a maneira da mesa, que não era uma mesa igual a nossa, mas baixinha, que eles sentavam e ficavam um ao lado do outro. E o João se recostou em Cristo. Ele estava ali juntinho com Jesus. João tinha uma abertura maior a viver o amor e a receber o amor. E ele, inclusive, foi o que falou muito de amor no Evangelho e nas Epístolas. E daí, o Pedro olha para ele: Senhor, e quanto a ele? E Jesus respondeu: olha, não é da tua conta. Se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Sabe, Jesus estava quebrando aqui. Algo que atrapalha o recebimento do amor, que é a comparação. O amor de Cristo é um amor que restaura e nos chama ao compromisso. O amor de Cristo não aceita comparação. Você é único diante dele e desfrute na tua relação de amor com o Todo-Poderoso.